Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição do nosso programa Ante os Novos Tempos, trazendo para todos nós o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e suas consequências. O Espiritismo que mostra que todos nós somos almas imortais ou espíritos e que, através da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei da evolução, nos mostra que está na hora de implantarmos aqui na Terra a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Vamos então dar início ao nosso programa, que hoje está recheado de bons conteúdos, sempre, claro, na visão do Espiritismo sobre o homem, o mundo e a vida. Perguntando e aprendendo. Muito bem, iniciamos nosso programa com as perguntas que você, que nos acompanha, nos envia para que possamos, então, à luz dos princípios que formam a doutrina espírita, respondê-las. Se você tem alguma dúvida, você quer saber a visão espírita sobre determinado tema, envie, então, a sua pergunta, sua indagação para nós. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação. Você pode enviar através do WhatsApp, do Telegram, através de e-mail ou pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Não deixe para depois, envie logo a sua pergunta, tire a sua dúvida conosco. Faça, por exemplo, como fez a Simone. Simone é da cidade do Rio de Janeiro. E ela pergunta: por que é tão difícil perdoar uma ofensa e nos deixarmos arrastar pela mágoa e ressentimento? É fato que nós temos ainda muita dificuldade em perdoar e temos muita facilidade em nos sentirmos ofendidos, magoados. Mas nosso Mestre Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, foi muito claro quando, respondendo a Simão Pedro sobre essa questão do perdoar, disse que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, como nos recordam os espíritos superiores. Ou seja, perdoar infinitamente, tanto quanto Deus, nosso Pai, nos perdoa e nos entrega sempre uma nova oportunidade, porque a lei divina é de crescimento, é de progresso, de evolução. A nossa problemática, ela se situa na zona de conforto que criamos para nós mesmos diante dos vícios morais. Nós nos comprazemos, claro que sempre em maior ou menor grau,
Isso aqui é muito variável entre nós seres humanos, mas no fundo nós nos comprazemos na zona do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia e assim por diante. E aí é claro então que sempre do ponto de vista material, muito humano, nós temos dificuldade de perdoar, porque não consideramos que os outros sejam de fato nossos irmãos e não colocamos assim em prática a lei de amor que Jesus exemplificou, sendo fraterno, solidário, solícito, sem julgar a quem quer que fosse, a todos atendendo, a todos ensinando. Portanto, nós temos aqui duas questões de suma importância na nossa vida. A primeira, que é combater conosco mesmo os vícios morais. E a segunda questão, que é colocar em prática a lei de amor. Com isso, nós vamos aprender a renunciar, a sermos mais abnegados, a respeitarmos a opinião do outro, mesmo que essa opinião seja contrária à nossa. E eis aí outro problema que nós temos nessa questão do perdão das ofensas. Porque queremos que o que pensamos, o que falamos, prevaleça. Mas isso é sinal de inferioridade moral, porque é egoísmo. Egoísmo somado ao orgulho. E quantas vezes então nos sentimos magoados, ofendidos, ressentidos, só porque fomos questionados. Porque a nossa opinião não prevaleceu. Mas quando trabalhamos em equipe, ou seja, aprendemos a trabalhar com os outros, nós vamos aprender também a respeitar as outras opiniões e saber que nem sempre a nossa opinião, a nossa ideia, o nosso pensamento é de fato mais correto. É de fato o que deve prevalecer. Então nós temos uma longa caminhada pela frente, realizando esses aprendizados. Agora lembre-se, perdoar é um ato de inteligência, porque quem não perdoa carrega consigo um lixo emocional extremamente prejudicial, porque quem não perdoa acaba ficando com raiva, mágoa, ódio, desejo de vingança. Essas coisas podem nos levar a desequilíbrio emocional, depressão, problemas de ordem orgânica. Enquanto o outro, que nós não perdoamos de jeito nenhum, o outro pode estar tocando a sua vida com a maior tranquilidade. Aliás, muitas vezes, até porque ele nem sabe que nos sentimos ofendidos. Então, perdoemos. É um ato de inteligência, porque isso vai fazer bem, primeiramente, para nós mesmos. Vamos perdoar. Vamos nos entender como irmãos. É isso que Deus, nosso Pai, quer de nós. É isso que Jesus veio exemplificar, não apenas ensinar. E esse tem que ser o nosso esforço, do entendimento, do diálogo, da cooperação, da fraternidade, da solidariedade. Por isso, Emmanuel, através do Chico Xavier, foi muito claro quando ele disse que o entendimento do ensino de Jesus é perdoar sempre, porque devemos perdoar cada ofensa, tantas vezes quantas forem necessárias, assim como Deus nos perdoa e nos dá uma segunda chance. Muito bem, continuando aqui as perguntas dos nossos telespectadores, agora esta vem de São Paulo, capital, foi enviada pelo Randolfo. E ele pergunta: quando alguém morre num acidente de moto ou de automóvel, isso já estava previsto? Nem sempre.
nós precisamos entender que quando reencarnamos, todos nós, sem nenhuma exceção, estamos vindo aqui na Terra para uma nova experiência existencial humana, com um planejamento, que chamamos de planejamento reencarnatório, pré-definido nas suas linhas gerais. Por que nós temos que ressaltar isso? Porque temos o livre-arbítrio, ou seja, nós, perante a lei divina, temos o espaço para tomarmos as nossas próprias decisões, para fazermos os nossos próprios passos aqui na vida humana. Temos a liberdade de pensar e a liberdade de fazer escolhas. Isso é o livre-arbítrio. Sempre lembrando, porque isso é muito importante, que também perante a lei divina, sem exceção, nós temos sempre que assumir as consequências do uso que fazemos do livre-arbítrio. Pois bem, então se a reencarnação está planejada nas suas linhas gerais e nas suas particularidades, vai depender do livre-arbítrio, isso então quer dizer que nem tudo que nos acontece está previsto, está prescrito que seja daquele jeito. Por isso que nós não podemos, à luz do Espiritismo, afirmar categoricamente que desencarnar naquele acidente automobilístico, seja de automóvel, seja de carro, de moto, num ônibus, não importa. Nós não podemos afirmar categoricamente que o gênero de morte teria efetivamente que ser esse, porque é o livre-arbítrio funcionando. Por isso, Allan Kardec nos lembra da existência das causas atuais das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Mau uso do livre-arbítrio pode acarretar para nós um gênero de morte que não estava previsto no planejamento reencarnatório. De qualquer maneira, os espíritos que desencarnaram em acidentes automobilísticos, principalmente acidentes de moto, muitos deles vieram através da abençoada psicografia de Chico Xavier, em dezenas de livros que foram publicados, como Somos Seis, Caravana de Amor, Estamos no Além, e assim por diante. Nessas obras, esses espíritos que desencarnaram, muitos deles ainda jovens, eles nos seus relatos dizem que a questão não é a moto, a questão não é o carro. Isso é o de menos para todos eles que desencarnaram nesses acidentes, porque eles haveriam de desencarnar, mais dia menos dia. Alguns confessam que precipitaram, mas a culpa não é do veículo, mas sim do uso do livre-arbítrio. Em outras vezes, de fato, havia já no planejamento essa expectativa da desencarnação num acidente automobilístico. Então, há aqueles acidentes que de fato foram previstos no planejamento e há outros que acontecem por causa do nosso uso do livre-arbítrio. De qualquer maneira, a morte, que é uma fatalidade, ela haveria de acontecer mais dia, menos dia, mais cedo ou mais tarde. Se precipitamos, claro que vamos responder perante a lei divina por isso. E se aconteceu no tempo previsto, é apenas a consecução da ordem divina que é superior ao nosso querer. Muito bem, agora nós vamos responder uma pergunta que vem lá de Santos, essa cidade litorânea do estado de São Paulo, e que foi enviada pela Sônia. O que devemos fazer para manter nossa saúde espiritual?
Essa é uma pergunta importante, porque atualmente nós temos visto, temos assistido muitas pessoas procurarem os centros espíritas para tratar a sua saúde orgânica, quando, na verdade, deveriam procurar o centro espírita para tratar a sua saúde espiritual. Até porque o nosso organismo, e a própria medicina já sabe disso, nosso organismo ele é extremamente dependente da nossa saúde emocional ou espiritual. Desequilíbrios de ordem emocional desequilibram o metabolismo orgânico, gerando não apenas desconfortos, mas doenças. Então, precisamos, na verdade, procurar a saúde espiritual. O Espiritismo é muito claro ao nos mostrar que quando temos problemas, é a alma que está doente. Doente do ponto de vista do desequilíbrio psíquico. Porque pensamentos negativos, ruins, a ideia fixa vai gerar problemas seríssimos para nós. Em contrapartida, bons pensamentos, o uso da oração, pensar coisas positivas geram equilíbrio, saúde. Essa é a saúde espiritual ou emocional. Como manter essa saúde equilibrada? Então vamos lá. Se ainda é difícil manter bons pensamentos o tempo todo, nós precisamos começar a nos exercitar para chegar nisso. Primeiro, vamos ler bons livros, não apenas da literatura espírita, da literatura geral, universal, mas boas obras, obras que nos tragam conhecimentos úteis, sabedoria, uma visão mais espiritualizada da vida. Então tenhamos o hábito diário de ler essas boas obras, saber selecionar os conteúdos da internet, das redes sociais, para coisas que nos façam bem, que bem nos orientem nesta existência. 1 hora por dia seria o ideal. Faça esse esforço. Isso vai melhorar muito a sua saúde espiritual. Outro hábito muito saudável é a meditação. E vamos começar com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e assim por diante. Diariamente, 1 ou 2 vezes por dia, que é aquele momento de relaxamento, concentração do pensamento em coisas bonitas, belas, boas, orando pelo mundo. Isso também vai nos dar saúde espiritual, provoca inclusive o equilíbrio do nosso organismo. Então já temos 2 hábitos para cultivar diariamente: a leitura sadia, útil, a meditação com oração. Outro hábito muito importante para a saúde espiritual, que é o culto do Evangelho no lar, 1 vez por semana, ou 2 vezes, ou até mesmo diariamente, meia hora. E o Evangelho no lar está feito. Ou seja, é o nosso mergulho nas lições evangélicas do nosso Mestre Jesus. E claro que na sequência é colocar em prática, primeiramente, no ambiente doméstico, no lar, e na sequência estendendo para amigos, outros familiares, vizinhos e assim por diante. Outro hábito muito importante para a saúde espiritual: realizar a caridade. Lembrando que a caridade ela pode ser do ponto de vista material, quando doamos, por exemplo,
gêneros alimentícios, agasalhos, brinquedos. E também ela pode ser vista do ponto de vista moral, quando damos um bom conselho, quando damos o ombro, amigos, ouvidos, para alguém desabafar, quando evitamos um suicídio. Estarmos engajados na caridade ocupa o nosso tempo, nos liga à nossa realidade espiritual. E aí, é claro, estamos trabalhando nossa saúde espiritual. Então, são bons hábitos para realizarmos e, assim, mantermos em melhor equilíbrio nossa saúde espiritual. E, claro, não podemos deixar de estudar o Espiritismo para colocá-lo em prática, para sermos homens e mulheres de bem. Porque é isso que o mundo está precisando e é isso que nos trará, com toda certeza, saúde espiritual. E saúde espiritual tem como consequência a saúde orgânica. E aí vamos viver de uma forma bem melhor. Continuando aqui as perguntas dos nossos telespectadores, agora nós vamos responder a Nádia, que é da cidade do Rio de Janeiro. Na obsessão, é possível que o obsediado esteja sendo vítima de mais de um espírito obsessor? Sim, é possível. Aliás, normalmente, o espírito obsessor não trabalha sozinho. A vingança dele pode ser de ordem particular, mas ele sempre irá se aliar com espíritos do seu mesmo nível, ou pelo menos será secundado por um ou outro. Então, sim, uma obsessão, ela pode ser realizada por um único espírito, mas pode ser realizada por vários. Abordando esse assunto, Jesus, há mais de 2000 anos, nos deu um forte exemplo, quando ele falou da casa que é varrida, limpa, que dela é tirada toda a poeira, toda a sujeira, mas que quando esse serviço de limpeza termina, portas e janelas são deixadas abertas. Todos nós sabemos que quando deixamos a casa toda aberta, rapidamente a poeira vai tomar conta. Ainda mais se ventar. E aí o que é que Jesus nos diz? Pois é, você expulsa um espírito, faz a limpeza. Mas, se você deixar a casa, e que nesse caso é a casa mental, aberta, ele, com outros 7, virão ocupar a sua casa mental. Portanto, Jesus nos deu o exemplo de uma obsessão realizada primeiramente por um espírito, mas na sequência por uma falange. Então, não apenas é possível, como é um quadro relativamente comum. Lembrando que a obsessão é aquela perseguição contumaz, diária, realizada por um espírito sobre nós, sendo que esse espírito não quer o nosso bem. Normalmente, essa perseguição ela é realizada como um esforço de vingança desse espírito sobre nós, com relação a algo que nos envolveu no passado e que ele não conseguiu aceitar, não conseguiu nos perdoar e jurou, então, vingança. E aí você tem o processo obsessivo, mas que tem tratamento. E para todo processo obsessivo, nós recomendamos sempre procurar um centro espírita para receber, então, o atendimento, as explicações e para que o caso possa ser levado à reunião mediúnica de desobsessão. Mas sim, é possível, então, que num processo obsessivo nós tenhamos um ou mais espíritos exercendo essa obsessão sobre a vítima. Muito bem,
Nós agora vamos responder a Cláudia, que é de São Paulo, capital. Pergunta: qual a explicação para a ingratidão dos filhos, principalmente quando crescem e adentram a adolescência e juventude? Bom, o Espiritismo tem uma resposta muito clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda sobre essa questão da adolescência e a ingratidão dos filhos. Primeiramente, vamos entender que os nossos filhos são espíritos reencarnados. O espírito, quando reencarna, ele traz consigo suas ideias inatas e suas tendências de caráter. E precisamos tomar muito cuidado com essas tendências de caráter que ele está trazendo. Nem sempre positivas. Pelo contrário, muitas vezes as tendências de caráter são negativas. Por isso, os pais e responsáveis precisam ser bons observadores do caráter dos seus filhos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz da necessidade, pela educação, de corrigirmos as más tendências que o espírito esteja trazendo e dar a esse espírito bons hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E isso tem que começar na família, no lar, na influência dos pais sobre os filhos e ter continuidade na escola. E, neste caso, sempre na integração da escola com a família, da família com a escola. Explicam os espíritos superiores que quando a educação não faz a influência necessária sobre o espírito, e aqui estamos nos referindo à educação moral, aquela que forma o caráter, que corrige as más tendências e potencializa as virtudes. Então, quando essa educação não faz a devida influência, o espírito, a partir dos seus 7, 8 anos de idade, ele passa paulatinamente a se mostrar tal qual ele é, porque ele começa a dominar efetivamente o seu corpo, que vai dando a ele cada vez mais condições de se apresentar como ele é. E aí vem a pré-adolescência e a adolescência. E como muitos pais dizem, parece que o filho muda da água para o vinho, ou do vinho para a água. E que ele parece agora ser outra pessoa. Responde a tudo, tornou-se desobediente, desafiador, acha que pode ter toda a independência do mundo. Alguns se tornam desleixados, outros agressivos. E, apesar de todos os esforços dos pais, que vêm trabalhando, lutando para dar casa, comida, roupa, medicamentos, escola, brinquedos, enfim, tudo, na adolescência eles renegam e começam a discutir com os pais e ainda jogam para os pais, e eis aí a ingratidão, que poderiam talvez estar vivendo melhor, que na verdade os pais só sabem cercear, só querem controlar. Daí a pergunta: de onde vem essa ingratidão? Vem do caráter desse espírito e da falha dos pais na educação moral. Porque em termos de educação, muitos pais se preocupam em dar tudo. Mas esse dar tudo está ligado a questões materiais e escolares, instrucionais na aquisição de conhecimentos. Quando, em verdade, temos que dar aos filhos aquilo que somos. Porque estamos falando aqui da verdadeira educação, que é a educação do caráter, a educação da formação moral. E essa é a grande tese do Espiritismo.
a educação moral desse ser integral e espiritual. E a infância é bênção divina que coloca o espírito para ser então influenciável e maleável através da educação que os seus pais ou responsáveis devem propiciar a ele. Então, quando recebermos a ingratidão dos nossos filhos lá na adolescência, eis um bom momento de reflexão. Será que, de fato, ele está sendo ingrato porque deixamos que ele chegasse nisso? O que fazer então? Porque sempre é tempo de reeducar, a partir da nossa própria reeducação. Claro que se fizermos a tomada de consciência e chegarmos à conclusão que tudo fizemos, então isso está nos mostrando que é apenas a rebeldia própria desse espírito, que ainda não conseguiu fazer um encontro consigo mesmo, com o próximo e com a lei divina. Mesmo assim, os nossos esforços enquanto pais e responsáveis devem continuar na sua educação, porque a base da educação é o amor. E em nome do amor e por amor, jamais podemos abandonar os nossos filhos. Dói, sim, é verdade. Dói receber a ingratidão de um filho. Mas saibamos compreender, perdoar e continuar a amar, porque é o amor que depois vai levá-lo ao arrependimento e a solicitar a Deus uma nova oportunidade conosco, onde ele então irá fazer todos os esforços para nos amar. Muito bem, foram essas as perguntas que reservamos para o programa de hoje, agradecendo a todos que fizeram a sua participação e deixando aqui o convite para que você envie para nós a sua pergunta. O Espiritismo é muito rico, toca em todos os ramos do conhecimento humano. Então, se você tem alguma dúvida, você quer um esclarecimento, pergunte. Envie, está aí na sua tela, os nossos canais de comunicação. Envie sua pergunta e nós vamos aqui com muito prazer procurar então respondê-la através dos princípios que formam o Espiritismo. Não deixe para amanhã, envie logo aí a sua pergunta para que possamos então respondê-la. Poesia Espírita. Poesia Espírita traz para nós um poeta lusitano das terras portuguesas que retornou através da escrita mediúnica do nosso querido médium, esse abnegado companheiro e divulgador do movimento espírita, Francisco Cândido Xavier, nosso tão conhecido Chico Xavier. O poeta das outras terras, do outro lado do Atlântico, é Antônio Nobre. Antônio Nobre nasceu na cidade do Porto e veio a falecer na cidade de Foz do Ouro, aos 33 anos de idade, em 18 de março de 1900. Em vida, ele publicou um livro de poesia e, logo após a sua desencarnação, ele teve um segundo livro publicado, que ele já havia deixado escrito. Antônio Nobre volta, então, através do nosso Chico Xavier e comparece com os seus sonetos no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra publicada do nosso Chico Xavier. Aliás, você tem acesso ao Parnaso de Além Túmulo até os dias de hoje, através de edição publicada pela Federação Espírita Brasileira.
Pois bem, nós vamos então aqui destacar 4 sonetos escritos por Antônio Nobre através de Chico Xavier. Vamos então iniciar com o soneto do Além. Pudesse o nosso olhar, vagueando os ermos, ver através da própria soledade a expressão luminosa da verdade e da luz da verdade não descrermos. Preocupar-se aí, porém, quem há com o problema de sermos ou não sermos, pois que o ardente desejo de o sabermos é sempre o anelo falso da vaidade? Peregrinos da dor, na dor andamos sem que a nossa miséria se desfaça, no escabroso caminho onde marchamos, seguindo a alma nos sonhos iludida, até que a dor, unindo-se à desgraça, descerre os véus que encobrem outra vida. Muito bem, este é o primeiro soneto de Antônio Nobre. Vamos ao segundo, que ele intitulou simplesmente Soneto, escrito através do nosso Chico Xavier. Eio. Quando cobrir-se o chão de folhas mortas, meu coração dizia em grave entono, extinguindo-se a vida que comportas, dormirás no meu seio o último sono. E murmurava a alma, findo o outono, a primavera vem por outras portas. Não existe no túmulo o abandono, ou a dor amarga e rude em que te cortas. Escutava essas vozes comovido, morto de angústia, morto de incerteza, aguardando o sol posto entristecido. E além da amarga vida de segundos, ressurgir da tortura e da tristeza sob os ares sadios de outros mundos. Vamos agora ao soneto Ao Mundo, de Antônio Nobre, através da psicografia de Chico Xavier. A terra é o vasto abismo onde a alma chora, o vale de amarguras do salmista, lodoso chavascal onde se avista a podridão dos vermes que apavora. Mas, para os grandes bens, para que exista a perfeição da luz deslumbradora, precisamos da carne que aprimora com o camartelo mágico do artista. Terra, tranquilamente eu te abençoo, porque da tua dor alcei meu voo para a mansão das luzes opulentas. Teu rigor nos redime e nos eleva, mas és ainda o cárcere da treva, triste mundo de chagas pustulentas. Assim já tivemos 3 sonetos do espírito Antônio Nobre, poeta lusitano, através do Chico Xavier, publicados no livro Parnaso de Além Túmulo. Vamos então fechar este nosso momento poético com o soneto A Mocidade. Cantai, cantai, ó mocidade, moira encantada que ri nos prados verdes, cantai o amor que é luz que se entesoura, vibrai na luz da vida em que viverdes. Glorificai, ditosa, o sol que doira, o riso que espalhais sem compreenderdes. Expandi-vos na primavera loira, nos poemas de luar que conceberdes. Ide cantando, mocidade ardente, a alvorada em abril, do sol nascente, clareando por vir almo e risonho. Marchai sorrindo, doce juventude, na exaltação do amor e da saúde, ébria de aroma e luz, ébria de sonho. Assim, trouxemos então os poemas do espírito Antônio Nobre, que retorna do mundo espiritual através de Chico Xavier, poemas esses que estão então publicados no livro
Parnaso de Além-Túmulo. E aproveitamos os sonetos de Antônio Nobre para preparar o terreno para entrarmos agora no nosso vídeo reflexão. Vamos então ao Para Viver Melhor. Antes de novamente perder a paciência, ouça esta mensagem. A virtude da paciência é possível de ser desenvolvida, só requer exercício constante. Para a melhor convivência com os outros, a prática da paciência é essencial. Se queremos que tenham paciência conosco, precisamos ter paciência com os outros. Muitos problemas acontecem por nossa falta de paciência, por nossa intolerância e por sermos imediatistas. Procure saber ouvir antes de falar. Seja mais tolerante com as imperfeições alheias. Não somos perfeitos. Tolerância e compreensão são as bases para o desenvolvimento da paciência, para vivermos melhor com os outros. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. O comentário de hoje traz um tema que realmente é importante e que passa o tempo, muda o tempo, mas de vez em quando nós precisamos fazer esclarecimentos a seu respeito. É que nem todas as pessoas compreendem exatamente o que é o Espiritismo. E nem todas as pessoas sabem que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Não é simplesmente uma filosofia espiritualista, é também uma doutrina cristã. Muitas pessoas ainda acham que nós, espíritas, lá no Centro Espírita, nos reunimos apenas e tão somente para receber os espíritos. Claro que isso faz parte do espiritismo, porque é o lado da mediunidade, do intercâmbio entre o mundo material, onde estamos presentemente, e o mundo espiritual, que nada mais é do que outra dimensão da vida. Mas o espiritismo não é simplesmente isso. É muito mais do que isso. E entre as suas facetas está a de ser uma doutrina cristã. Sabe por quê? Porque o Espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus. E o Espiritismo considera Jesus Cristo como o governador espiritual do planeta Terra. Considera Jesus Cristo como o guia e modelo da humanidade, aquele que veio, no devido tempo, cumprir a missão divina de nos trazer a lei de amor e de nos revelar a ordem espiritual da vida. Com o Espiritismo, nós temos estudos bastante profundos do Evangelho. Mas aí então dizem, não, mas isso não é possível porque os espíritas não estudam a Bíblia. É fato, e concordamos com essa afirmação. Nós espíritas não estudamos a Bíblia, porque a Bíblia é o conjunto de escritos que formam o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Espiritismo leva apenas em consideração o Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos os ensinos, a vida e a obra de Jesus e as interpretações
que seus discípulos e apóstolos fizeram desses ensinos. Já o Velho Testamento traz, ao lado de ensinos morais diversos, como por exemplo lá nos Salmos, traz a história do povo judeu, com diversos acontecimentos e muitas coisas apenas de época e misturados a crendices, a coisas mais fantásticas da falta de compreensão da própria época em que os textos foram escritos. Então, como o Espiritismo é uma doutrina cristã, se volta para o Novo Testamento. E do Novo Testamento, os ensinos morais de Jesus. Porque é isso o que nos interessa, porque isso é o mais importante para o ser humano e a humanidade. E é o ponto de encontro de todas as doutrinas religiosas cristãs. Porque sobre os ensinos morais de Jesus não há discussão. É por isso que na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos informa, logo na introdução, que essa obra seria específica para tratar dos ensinos morais de Jesus na visão espírita. Então, o Espiritismo é doutrina cristã, porque tem por base os ensinos de Jesus, estuda esses ensinos, como fazer a aplicação dos mesmos e as suas consequências para o homem e a humanidade. Os espíritos superiores nos conclamam sempre a seguirmos os ensinos de Jesus. Nos falam sempre da necessidade da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo. E não trazem, quanto a isso, coisas novas. Pelo contrário, fazem um resgate dos ensinos de Jesus. Agora, com o entendimento ampliado através da imortalidade da alma e da reencarnação. Duas palavras da máxima importância. Então, o Espiritismo se insere na história do cristianismo. É um dos seus braços. E não se arroga estar com a verdade. Mas procura fazer o cristianismo, na sua essência, ressurgir, para sensibilizar os nossos corações e esclarecer as nossas mentes. Então podemos sim afirmar com todas as letras, com toda a convicção, que o Espiritismo é uma doutrina cristã, que o Espiritismo faz parte da história do cristianismo, que no Centro Espírita, nós espíritas nos dedicamos a estudar e também a aplicar os ensinos morais de Jesus conforme se encontram no Novo Testamento, através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E também, claro, as cartas de Paulo de Tarso, o Atos dos Apóstolos e os demais conteúdos que formam o Novo Testamento. Se você não sabia disso, pois é, essa é a verdade. E se você já sabe disso, deixamos aqui o convite para que você estude o cristianismo à luz do Espiritismo, esclarecendo a passagem do nosso Mestre Jesus aqui na Terra, o seu significado e o quanto nós precisamos do Evangelho para vivermos melhor. Então, o Espiritismo, ele é sim filosofia, é ciência e é também religião e nos entrega consequências morais de muita profundidade, tendo em Jesus o guia e o modelo que devemos seguir. Muito bem, chegamos então ao final de mais esta edição do nosso programa Ante os Novos Tempos.
que o conteúdo tenha sido útil e deixamos aqui o convite para que você, primeiro, envie suas perguntas para fazer a participação no nosso programa. E segundo, que você estude o Espiritismo a partir das obras de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e que todos nós façamos o esforço para sermos simples, humildes, fraternos, solidários e, principalmente, éticos, honestos, respeitosos, porque somente assim, com o nosso exemplo, através do Espiritismo, poderemos implantar o bem na face da terra, a paz no lugar da violência. E então, a chamada Era do Espírito se consolidará e deixaremos de ser um mundo de expiações e provas para sermos um mundo de regeneração. Vamos caminhar na paz e no amor. E até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.